Este é um programa protegido por direitos autorais. Sua reprodução é proibida. A aquisição desta fita é opcional e exclusiva para distribuidores da Pronet. Esta fita contém depoimentos de empreendedores de marketing de rede bem-sucedidos. Segundo eles, este negócio tem um grande potencial e pode auxiliá-lo a alcançar o sucesso. Mas ser bem-sucedido significa muito mais do que simplesmente acreditar em garantias. Dependerá do seu trabalho individual e em equipe, da sua dedicação, compromisso e esforço pessoais. Compreendendo ciclos, missão, paixão, preparo e tempo. Jim Elliot, início do lado A. I want to begin by telling you this. Quero iniciar dizendo o seguinte. After nearly 28 years in this business, Após quase 28 anos neste negócio, I am happier than I have ever been in my entire life, estou mais feliz do que jamais tive na minha vida inteira. but most important, O que é mais importante, I am more excited about the future of this business than I have ever been. eu estou mais empolgado com o futuro desse negócio do que eu tive em qualquer ocasião antes. My purpose this afternoon Meu propósito esta tarde is really to make a difference in your life, é realmente fazer uma diferença na sua vida, to make a difference in your Amway future, para fazer uma diferença no seu futuro na Amway. because I want every one of you to know this. Porque eu quero que cada um de vocês saibam o seguinte: Your future in the Amway business has just begun. o seu futuro neste negócio da Amway está apenas começando. I want to try to give you one little illustration. Quero dar uma pequena ilustração. My wife Sharon and I did not actually start our Amway business A minha esposa, a Sharon, e eu não começamos o nosso negócio na Amway until 12 years after the Amway business began in the United States. até que a Amway já existia nos Estados Unidos por 12 anos. There had already been many people getting Amway, Já havia muitas pessoas que haviam entrado na Amway. and many of those people thought it wasn't a good business, and they even quit the business. E muitas dessas pessoas acharam que não era um bom negócio e até desistiram. So when we saw the business, we didn't believe that. Mas quando nós vimos o negócio, nós não pensávamos assim. Now the business here in Brazil has only existed about 7 years. Mas agora, o negócio aqui no Brasil está apenas por 7 anos. But from the time that my wife and I started our business, Mas do tempo que eu e a minha esposa começamos o negócio, the business continued to grow to where it does today, over 300 million a year. o negócio então continuou crescendo, chegando onde está hoje, crescendo na base de 300 milhões de dólares por ano. That's almost $1 million a day. Isto é quase $1 milhão por dia. But my point of the story is this. Mas o ponto da história é o seguinte: What could your business be doing 30 years from now? o que o seu negócio estará fazendo daqui a 30 anos? See, the Amway business is different than what it was 40 years ago when Amway started it. Porque o negócio da Amway hoje é muito diferente do que era há 40 anos quando começou nos Estados Unidos. It's different than it was nearly 30 years ago when we started it. E é diferente do que era há 30 anos quando nós começamos. But most important, Mas o que é mais importante, you need to understand this. você precisa entender o seguinte: The Amway business will not only be different, o negócio da Amway não somente será diferente, but it will be better and better 30 years from now. mas será cada vez melhor há 30 anos em frente. This doesn't mean that we might not go through cycles or difficult times in the business. Isto não quer dizer que nós não vamos passar por certos círculos ou partes difíceis no negócio. But I can absolutely tell you this business will get better. Mas eu vou te dizer com toda certeza que este negócio vai melhorar cada vez mais. It's important that you understand the reason the business will get better. É muito importante que você entenda a razão por que o negócio se tornará cada vez melhor. Because we have already attracted some of the most talented people in the world into this business. Porque nós já atraímos para este negócio algumas das pessoas mais talentosas em todo o mundo. And the total focus of these people, E o foco dessas pessoas, as well as the top corporate leadership, como também a liderança da corporação, is to be constantly focusing on how to make the business better. está sempre focalizando de como melhorar esse negócio. And all you have to do is be around the business long enough. E a única coisa que você tem que fazer é estar nesse negócio o tempo suficiente. And you will see more and more examples of how the business gets better. E você vai ver cada vez mais exemplos de como o negócio está melhorando. But I wanted to start my talk this afternoon
Mas gostaria de começar a minha palestra that I believe will help you to understand your Amway business better. que eu acredito que vai lhe ajudar a entender melhor o seu negócio Amway. Some of these words include the following: Algumas dessas palavras incluem o seguinte: cycles, ciclo, mission, missão, passion, paixão, preparedness, estar preparado and timing. e também tempo, timing. Let me talk about that first word a minute. Deixa eu conversar primeiro sobre esta primeira palavra. Cycles. Ciclos. You see, cycles exist in everything we do in life. Os ciclos existem em tudo que nós fazemos na vida. Daily, weekly, monthly, yearly. Diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente. We all go through periods of ups and downs, Todos nós passamos por períodos de altos e baixos, of good times and bad, de tempos bons e tempos ruins, of happy times and sad, de tempos alegres e tempos tristes, of success and failure. de sucesso e fracasso. But the key is that we must always know Mas a chave é que precisamos sempre saber that whenever there are difficulties or challenges, que toda vez que há dificuldades ou desafios, things will get better. as coisas vão melhorar. They will always get better. Sempre vão melhorar. Now, some people understand this, Algumas pessoas entendem isso and some people do not. e outras não. I had a friend of mine a long time ago Eu tinha um amigo who shared a very key little phrase, que compartilhou comigo uma frase muito especial. and that phrase was simply this: E a frase era a seguinte: this too shall pass. isto também passará. See, whatever happens to us, Vejam bem, seja o que for que acontecer, as we have the right attitude and move forward, se tivermos a atitude correta e formos adiante, even the worst difficulties mesmo a pior dificuldade can become just distant memories. pode também se tornar memórias distantes. Many people don't understand that in the middle of a project is the most difficult. Muitas pessoas não entendem que justamente quando estamos no meio de um projeto é a parte mais difícil. Have you ever done a remodeling project at your house? Você já fez uma reforma na sua casa? And you tear everything apart. E então você derruba tudo. And then you look at the terrible big mess. E aí você olha em sua volta e vê todo aquele estrago. It's very discouraging. É muito desanimador. Or do you remember any time when you went to take a long jog up a hill? Ou será que você lembra quando você saiu para fazer um Cooper e subiu um morro muito alto? And you start out with so much excitement and enthusiasm. E você começa correndo bem animado. And then you get about halfway up the hill. E quando você chega mais ou menos à metade do morro, Oh my goodness. aí é difícil. It's looking pretty difficult. Aí agora está difícil. See, it's usually about halfway through something Então vejam bem que é geralmente quando você está na metade de um projeto that several things begin to happen. que algumas coisas acontecem. First of all, you often lose vision. Em primeiro lugar, muitas vezes você perde a visão. You forget how that beautiful remodeled project was going to look when you're done. Você esquece de como que aquela casa que você está reformando vai ficar depois que você terminar. Or you forget how wonderful you're going to feel when you jog to the top of the mountain. Ou você esquece de como vai ser maravilhoso quando você chegar ao topo do morro. So people lose vision, Então as pessoas perdem a visão, then they lose strength, aí perdem a força and very often they lose confidence. e muitas vezes perdem a confiança. And then it isn't surprising that discouragement sets in. E aí então não é de ficar surpreso que vem depois o desencorajamento. But what I can tell you from experience Mas o que eu posso dizer de minha experiência is that when people get into this phase, é que quando as pessoas entram nessa fase, this is always when the most wonderful things happen. é sempre quando começa a acontecer as coisas maravilhosas. Because I believe this: Porque eu acredito o seguinte, God has a wonderful plan for all of our lives. que Deus tem um plano maravilhoso para todas as nossas vidas. And He has a wonderful plan for your life. E Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. But He wants to be able to see how you can handle difficulties. Mas Ele quer ver como que você enfrenta as dificuldades. He wants to see if all you're going to do is look at the problems. Ele quer ver se a única coisa que você vai fazer é olhar os problemas. Or He's going to see if you're going to do what you should do. Ou Ele vai ver se você vai fazer o que precisa ser feito. And that is that you should focus on your dreams and your goals. E isto é que você deve se focalizar nos seus sonhos e nos seus objetivos. And when He sees you can do that, E quando Ele vê que você pode fazer isso, God gives you new
vision and new strength. Deus te dá uma nova visão e nova força. And ultimately you get new confidence. E depois chegará nova confiança. And the most important thing that will happen is this. E a coisa mais importante que acontecerá, Instead of just thinking about yourself, em vez de somente pensar em você, you begin to think about serving others. você começa a pensar em servir os outros. And the most important thing that anybody can ever do, E a coisa mais importante que qualquer pessoa pode fazer, whenever they get down in life, em toda ocasião que se sentem caídos na vida, is to focus on lifting other people up. é focalizar em levantar outras pessoas. And if you can understand these things, E se você consegue entender essas coisas, you can understand the cycles in life você poderá também entender os ciclos na vida. and understand that these cycles should never defeat you. E entender que estes ciclos não devem nunca te derrubar. And instead you need to move on to the mission in your life. Mas em lugar disso, você deve então seguir em frente para cumprir a missão da sua vida. And this is the next word I want to talk about. Esta é a próxima palavra que quero focalizar. Mission. Missão. Do we know our business can help people have a better life? Nós sabemos que o nosso negócio pode ajudar as outras pessoas a ter uma vida melhor. What we need to understand is this, O que nós precisamos entender that our mission is to show people how. é que a nossa missão é mostrar às pessoas de como melhorar. Show them how they can have a better life Mostrar de como eles podem ter uma vida melhor. and help them to do it. E ajudá-los a fazê-la. That's the mission of our business. Essa é a missão do nosso negócio. I have a favorite quote that I want to share with you. Eu tenho um ditado favorito que eu quero compartilhar. And I think it relates to this concept of mission. E eu acho que está relacionado com esse conceito de missão. It goes like this. É o seguinte: All of us can, todos nós podemos, if we will, se queremos, help others to find themselves. ajudar aos outros a encontrarem a si mesmo. And the inspiring of other lives, E a inspiração para outras vidas, helping them to open up new possibilities, ajudando-os a abrir novas possibilidades, letting the light into unknown tracks in their nature, deixando entrar a luz em trilhos desconhecidos da sua natureza. is the grandest work É o trabalho mais magnífico a human being can do. que um ser humano pode realizar. The world needs great inspirers, O mundo precisa de grandes inspiradores, great encouragers, pessoas que podem encorajar, those who can arouse the hidden powers aquelas pessoas que podem despertar os poderes escondidos of the average man or woman. da pessoa média, do homem ou mulher média. It needs this more E precisa mais. than it needs great lawyers, physicians, or statesmen. Precisa disso muito mais do que precisa de grandes advogados ou grandes estadistas. Because people like this Porque pessoas assim will make this world a better place. farão deste mundo um lugar melhor. And this is what we do at Amway. E é isto que fazemos na Amway. And I don't know about you, E eu não sei a seu respeito, but it makes me proud to be in Amway. mas me faz sentir muito orgulhoso de pertencer à Amway. Once we understand what our mission is, Uma vez que entendemos qual é a nossa missão, I believe we have to add another word to our understanding, creio então que temos que adicionar mais uma palavra. and that is passion. E esta é a paixão. We must show people how to have a better life, Temos que mostrar pessoas de como ter uma vida melhor. and we must do it with passion. E temos que fazer isso com paixão. I believe this, Eu creio o seguinte, that Amway is not just one way for people to have a better life, que a Amway não é apenas uma forma ou um caminho para pessoas terem uma vida melhor. it is the best way, É o melhor caminho. and I believe the only effective way. E creio que é o único caminho eficaz. And I believe this for many reasons. E eu creio isso por muitas razões. One of the most important reasons Uma das mais importantes is the powerful word called duplication. é esta palavra tão poderosa chamada duplicação. Duplication is what allows us to multiply our lives A duplicação é o que nos permite multiplicar a nossa vida into the lives of so many other people. para a vida de tantas outras pessoas. But when we do this,
Mas quando fazemos isso, we must do this with belief. temos que fazer isto com uma crença. That's where the passion comes in. É aí que entra a paixão. We have to believe in the future. Temos que crer no futuro. I don't like to be around pessimists. Eu não gosto de estar em volta de pessimistas. It just kind of disgusts me. Simplesmente me enoja. I want to be around people that believe in the future, Eu quero estar em volta de pessoas que acreditam no futuro, that believe in the good things that we're capable of. que acreditem nas coisas boas de que somos capazes. And I want to be around people that believe in Amway. E eu quero estar em volta de pessoas que acreditam na Amway. Where do you find an organization with a better track record? Aonde que você vai encontrar uma organização com uma história melhor? Over 40 years. Há mais de 40 anos. And we're more successful today than we have ever been. E temos mais sucesso hoje do que tivemos no passado. And the plans are already in place E os planos já estão no lugar to launch this business para lançar esse negócio into the 21st century no século 21, so that generations from now, para que as gerações à frente, people will appreciate what those of you in this room essas gerações vão apreciar o que as pessoas nesta sala and other people around the world e outras volta do mundo have been doing têm feito to make the world a better place. para fazer o mundo melhor. But you have to believe in Amway. Mas você tem que acreditar na Amway. And you have to believe in ProNet. E você tem que acreditar na Pronet. ProNet is the result of many, many years of experience. A Pronet é um resultado de anos de experiência. An organization coming together Uma organização que chega with the sole purpose com o único propósito to make it possible for the newest person para possibilitar para a pessoa mais nova no negócio to achieve the maximum amount of success. atingir o máximo sucesso possível. And the examples of people achieving that success E os exemplos de pessoas que já alcançaram esse sucesso, by following that pattern seguindo aquele padrão, are found all over the world. você pode encontrar no mundo People living an incredible life. umas pessoas vivendo uma vida incrível. There's no question it can be easy to believe in ProNet. Não há nenhuma dúvida, é fácil acreditar na Pronet. But most important, you need to believe in yourself. Mas o que é mais importante, você tem que crer em você mesmo. But we know this. Mas nós sabemos o seguinte: You are a person with unbelievable talent você é uma pessoa com talentos incríveis, and unbelievable potential. com um potencial incrível. And you can have the possibility E você pode ter a possibilidade to rise to heights para se erguer a alturas that are only limited by how big you can dream. que são apenas limitados pelo tamanho dos seus sonhos. But if you're going to do this, Mas se você vai fazer isso, you need to stay around people that can inspire you. você precisa estar com pessoas em sua volta que podem o inspirar. People like you find in this business. Pessoas como aquelas que você encontra nesse negócio. So you need to believe in the future, Amway, ProNet, and yourself. Então, você precisa acreditar no futuro, na Amway, na Pronet e em você mesmo. And you also need to have faith. E você também precisa ter fé. Faith is being sure of what you hope for A fé é ter certeza do que você espera and certain of what you do not see. e ter certeza daquilo que você não vê. And let me use a little story to explain the difference between belief and faith. Agora, deixa eu usar uma pequena história para mostrar a diferença entre crença e fé. I heard this story a long time ago Eu ouvi essa história há muitos anos atrás, about a very famous tightrope walker. de um malabarista que anda em corda bamba. And he wanted to do very dangerous things. E ele queria fazer coisas muito perigosas. And one day he stretched a tightrope across a major waterfall. E um certo dia, então, ele esticou um cabo numa queda d'água, umas cataratas grandes. And everybody knew that if he fell, E todos sabiam que se ele caísse, it would be certain death. seria morte na certa. But the day came for him to do this, Mas chegou o dia que ele ia fazer isso, and the crowd gathered all around, e estavam cheios de pessoas em volta. and he started walking across the tightrope. Então ele começou a andar na corda. And finally he got close to the other side, E finalmente chegou no outro lado, and he stepped off, and the crowd began to cheer. e aí ele pisou em terra firme, e o povo todo
começou a aplaudir. They were so excited. Eles estavam tão felizes. And then he got excited. E aí ele também ficou todo empolgado. And in the excitement of the moment, E naquela empolgação do momento, he said, I'm going to go back across the waterfall again. aí ele disse, eu vou voltar e vou atravessar essa catarata mais uma vez. And this time with a wheelbarrow in front of me. E desta vez vou levar um carrinho de mão. And he said, do you believe I can do Aí it? ele disse, você acredita que eu consigo fazer isso? And the crowd stood up and cheered and they said, I believe. Ah, o povo todo levantou e disse, eu acredito, eu acredito. I believe, I believe. Eu acredito, eu acredito. And then he looked at one guy particularly Aí ele olhou para uma pessoa em especial, who was yelling louder than que anybody. gritava mais alto que os outros. And he said, do you believe I can do this with the wheelbarrow in front of Aí me? ele disse, você acredita que eu posso fazer isso com esse carrinho de mão? And he said, yeah, I believe. Ele falou, ah, sim, eu acredito. He said, okay, you get in the wheelbarrow. Então, ok, então vem aqui e senta no carrinho. Right then, that person learned something. Naquele momento, aquela pessoa aprendeu uma grande lição. The difference between belief and faith. A diferença entre acreditar e ter fé. See, sometimes it's easy to believe, Que algumas vezes é fácil acreditar, but ultimately, mas no fim, we have to get right down into our own lives nós temos que descer no nosso interior and have the faith of what the future will hold. e ter a fé do que o futuro pode nos trazer. The good news is this. A boa notícia é o seguinte, Having faith in Amway tendo fé na Amway, is not as dangerous não é tão perigoso as riding in a wheelbarrow. como estar num carrinho de mão. Este é o final do lado A. Por favor, vire a fita para ouvir a continuação deste programa. Compreendendo ciclos, missão, paixão, preparo e tempo. Início do lado B. Passion makes a difference in this business. E a paixão faz uma grande diferença nesse negócio. Just as the next word, Simplesmente com uma próxima palavra também, preparedness. estar preparado. See, preparedness is something very simple. Estar preparado é algo muito simples. It means that you simply must Significa use the maximum abilities that God has made available to que you. você precisa usar ao máximo as habilidades que Deus te deu. God doesn't mean for you to be more than you are. Deus não pretende que você seja mais daquilo que você é. He made you just like He wants you. Ele te fez exatamente da maneira que Ele quer que você seja. But He also knows that you have abilities Mas Ele também sabe que você tem habilidades that you haven't fully utilized. que você não usou ao todo. And He wants you to work to get better. E Ele quer que você então trabalhe para se tornar melhor. We can always do better. Sempre podemos melhorar. And the better we do, E quanto mais nós melhoramos, the greater our future rewards will be. maior será as nossas recompensas no futuro. That's why in the ProNet system, É por isso que no sistema da Pronet, we always have a major focus é por isso que temos um foco principal on books and tapes and seminars, nos livros, nas fitas, nos seminários, because we know how important it is porque nós sabemos como é importante for people to keep working to become the best that they can be. para que as pessoas trabalhem para se tornar cada vez melhor. I have a very good personal friend in the United States. Eu tenho um amigo pessoal nos Estados Unidos. He's the author of many books, Ele é autor de muitos livros. and some of the books you may have heard of, Alguns dos livros talvez vocês já ouviram falar, but his name is Shad Helmstetter. mas o nome dele é Chad Homesteader. And in one of his books, Shad wrote something. Em um dos seus livros, o Chad escreveu alguma coisa. He wrote what he calls 6 rules of tools. Ele, então, escreveu o que eles chamam das 6 regras das ferramentas. And of course, these tools are the books and the tapes and the seminars. E estas ferramentas são os livros, as fitas e os seminários. Let me read you these 6 rules. Deixe-me ler estas 6 regras. Number 1, Número 1, if you want to succeed in the business, se você quer ter sucesso no negócio, tools are not an option, as ferramentas não são they are essential. eles são essenciais. Number 2, Número 2, use the tools every day, use as ferramentas todos os dias. not now and then, Não só de vez em quando, every day. mas todo dia. Number 3, Número 3,
Tools aren't a negative expense. As ferramentas não são uma despesa negativa. Tools are a positive investment. As ferramentas são um investimento positivo. Number 4, Número 4, the more you use the tools, quanto mais você usar as ferramentas, the greater your chances for success. maiores são as suas chances de sucesso. Number 5, Número 5, treat tools with the greatest respect. trate as ferramentas com o maior respeito. Tools give you knowledge. As ferramentas lhe trazem conhecimento, Knowledge is your future. e o conhecimento é o seu futuro. Number 6, Número 6, tools are the keys that open the doors. as ferramentas são as chaves que abrem as portas. Make sure you use all the keys. Tenha certeza que você está usando todas as chaves. I think the most important thing I've ever taught people since I've been in the business Eu acho que a coisa mais importante que eu ensinei às pessoas desde que estou neste negócio is that they learn to become a student of the business. é que eles aprendem a se tornar estudantes do negócio. Because unless you first become a student of the business, Porque se você não se tornar, em primeiro lugar, um estudante, you can never become a professional in this business. você nunca se tornará um profissional neste negócio. And a professional in this business, E um profissional neste negócio, whether you're full-time or not, se você está em tempo integral ou não, is the most important thing that you can become. é a coisa mais importante que você pode ser. People trust professionals. As pessoas confiam nos profissionais. They don't trust people who are not. Eles não confiam naqueles que não são profissionais. I don't want to go to a dentist Eu não quero ir num dentista that's not a professional. que não é um profissional. I want him to know the best about his work. Eu quero que ele saiba o melhor que puder sobre o seu próprio trabalho. And the same thing for a doctor or a lawyer. E a mesma coisa para um médico ou um advogado. And if I'm going to be involved with somebody in the Amway business, E se eu vou me envolver com alguém no negócio da Amway, I want to know they're working to be a professional too. eu também quero saber que eles estão trabalhando para se tornar profissional. Here's an interesting point though. Mas aqui há um ponto interessante. If you're going to be a professional in any other field, Se você vai ser um profissional em qualquer outra área, it's going to cost you a whole lot more for the tools. vai te custar muito mais para ter as ferramentas necessárias. It's going to take you a long time to become a professional. Vai levar muito mais tempo para se tornar um profissional. And even then, E mesmo assim, the risk for other professionals is a lot greater than ours. o risco para outras profissões é muito maior do que a nossa. Because you'll come to see that our opportunities are greater Porque você vai ver que as nossas oportunidades são muito maiores than any other profession in the world. do que qualquer outra profissão no mundo. We have the power of duplication. Nós temos o poder da duplicação. So the next word I want to talk to you about is timing. E a próxima palavra então seria o tempo. Because it's so important that you be ready. Porque é tão importante que você esteja pronto. When new opportunities arise, Quando novas oportunidades aparecem, as they always will in this business, como sempre acontece nesse negócio, it's the people who are ready to take advantage of those opportunities são aquelas pessoas que estão prontas para tirar vantagem dessas oportunidades that will be the ones that will benefit greatly. que vão ser os que vão se beneficiar cada vez mais. So I hope these things Então, eu espero que estas coisas can help you to understand the business a little better. possam te ajudar a entender o negócio um pouquinho melhor. Understand perhaps why you aren't where you want to be yet, Entender, talvez, por que você não está onde gostaria de estar, and other people who are already at great success, e aquelas outras pessoas que já estão atingindo grande sucesso, perhaps why they've already achieved that success. talvez eles também vão entender por que eles já alcançaram esse sucesso. It's because they haven't been defeated by cycles. É porque eles não foram derrotados pelos ciclos. They've understood their mission. Eles entenderam a sua missão. They've had a passion for what they do. Eles tiveram paixão naquilo que fazem. And they prepared themselves in the best way possible. E eles se prepararam da melhor forma possível. And it had become their time. E chegou então o seu tempo. See, I believe the timing is coming for every one of you. E eu acredito que o tempo vem para cada um de vocês. I don't know exactly when it's going to be, Eu não sei exatamente quando vai but ser, it's coming. mas vem.
And I believe it's people like you E eu acredito que são pessoas como você that will become the great leaders and heroes que serão os grandes líderes e os grandes heróis in this business in the 21st century. neste negócio no século 21. But I think there's a few more things that I'd like to share with you. Mas creio que há algumas coisinhas mais que eu gostaria de compartilhar com vocês. I'm going to call them 7 requirements for a great Amway future. Eu vou chamá-lo de 7 requisitos para um grande futuro na Amway. Number 1, Número 1, you need to keep on learning. você precisa continuar aprendendo. I think many times people make a mistake. Creio que muitas vezes as pessoas cometem alguns erros. They get to a stage and they think, well, now I already understand everything there is to know. E chegam num ponto que pensam, bom, agora eu já entendi tudo a respeito disso. That's ridiculous. Isso é ridículo. When somebody says that to me, Quando alguém diz isso para mim, they really tell me how little they know. eles estão me dizendo o quão pouco eles sabem. Because I've been associated with this business longer than anybody in this room. Porque eu garanto que eu estou associado a este negócio por mais tempo do que qualquer pessoa nessa sala. And I'll guarantee you, I keep learning things every day. E eu posso lhe garantir que eu estou aprendendo coisas novas todos os dias. And you know what else? E sabe o que mais? But I want you to know that I expect to keep learning Que eu quero que vocês saibam que eu espero continuar aprendendo until the very day I die. até o dia que eu morrer. Because I've learned how exciting that makes life become. Porque eu já aprendi que isso faz com que a vida seja bastante empolgante. And you have that opportunity too. E você tem essa oportunidade também. Someone said this a long time ago. Uma pessoa disse isso há muito tempo atrás. You will be the same person you are today 5 years from now, Você será a mesma pessoa que é hoje daqui a 5 anos, except for the books you read and the people you meet. com exceção dos livros que você lê e as pessoas que você encontra. I hope you're not planning to be Eu espero que vocês the same person you are now não estão planejando ser a mesma pessoa 5 years from now. daqui a 5 anos. You need to keep learning. Você precisa continuar aprendendo. Number 2, you need to be positive. Número 2, você precisa ser positivo. We always know that there are certain people, Sabemos que há certas pessoas and they can find something wrong with everything. que podem achar coisas erradas com tudo, But you know, there's another kind of person, mas há um outro tipo de pessoa and they can find something good about everything. e eles podem encontrar alguma coisa boa em tudo que vem. I know which makes me happier. Eu sei qual dos dois me faz mais feliz. I know the way I want to live my life. Eu sei como eu quero viver a minha vida. I want to look for the good in things, Eu quero ver as coisas boas em minha volta. and I want to be around other people E eu quero estar com outras pessoas that are committed to the same ideas, que têm o mesmo compromisso com essas mesmas ideias. because there's so many wonderful things Porque há tantas coisas maravilhosas to see and feel and experience para ver, sentir e experimentar if we just look for the positive. se simplesmente procuramos o positivo. Number 3, Número 3, we need to always appreciate people. precisamos sempre apreciar as pessoas. You know, all that has ever been accomplished Tudo que já foi feito or ever will be accomplished ou que será feito, was and will foi e será be achieved through people. feito por pessoas. People are the key to our life. As pessoas são as chaves para a nossa vida. It's so sad that many times people don't appreciate other people. É tão triste que muitas vezes as pessoas não dão o devido valor a outras pessoas. Instead of looking at what is really good about others, Em vez de ver o que é bom nessas pessoas, all of the focus goes onto what is bad. eles só focalizam as coisas más dessas pessoas. If you want to be successful and happy in life, Se você quer ter sucesso e ser alegre e feliz na vida, you need to learn to appreciate people. você então tem que dar valor e apreciar as pessoas. Not depreciate, which lowers in value, Não depreciar, que baixa o valor, but appreciate people and raise them in value. mas apreciar, que faz com que o valor deles cresça. And if you become a person like that, E se você se tornar uma pessoa assim, you have people everywhere você terá pessoas em todas as partes that want to be with you. que querem estar com você. They want to be involved with what you're doing, Eles querem estar envolvidos naquilo que você está fazendo. and you can lead them in this business, E você pode então liderá-los neste negócio. and you can help them have a great future. E você pode ajudá-los a ter um grande futuro.
You have to appreciate people. Você precisa apreciar as pessoas. I think another requirement is you have to establish priorities. Creio que um outro requisito é que você precisa estabelecer prioridades. I think this is one challenge that many people have in life, Creio que esse é um desafio que muitas pessoas têm na vida. and they even have it in this business. E tem também nesse negócio. They don't understand really what their priorities are. Eles não entendem o que realmente são as suas prioridades. And if you don't have good priorities, E se você não tem boas prioridades, your life is going to be filled with frustration. a sua vida será cheia de frustração. You'll be doing one thing Você estará fazendo uma coisa and think you should have been doing something e else. vai pensar que devia estar fazendo outra. So while you're doing this, you're not happy. Então, enquanto você está fazendo isso, você não está feliz. But if you do this, Mas se voltar a fazer isto, you're not happy doing that either because you think you should be doing the other thing. também não está feliz porque você fica pensando que devia estar fazendo a outra coisa. It's only when you understand priorities Somente quando você entender o que é prioridade, that you maximize the fulfillment you can have in life. que você pode então maximizar o desempenho da sua vida. I've had certain priorities that have guided my life. Eu tenho algumas prioridades que têm guiado a minha vida. When I initially got in the Amway business, my priorities were this. Quando inicialmente eu entrei no negócio da Amway, as minhas prioridades eram as seguintes. For me, Para mim, it was number one, God. em primeiro lugar era Deus, Number two, family. número 2, a família, Number three, the job that I had, e número 3, o emprego que eu tinha, because I had to be able to provide income for my family. porque eu tinha que trazer a renda para sustentar a minha família. But then number four, it was Amway. Aí, número 4 era a Amway. And when our life changed for this business, E quando a nossa vida mudou neste negócio, it was when nothing got in between those priorities. foi quando nada entrou entre uma prioridade e outra. Nothing was more important than those four things. Nada era mais importante do que estas 4 coisas. Television wasn't. Televisão não era importante. Movies weren't more important. Cinema não era importante. I hate to tell you this. Eu não gosto de dizer isso para vocês, Football wasn't. mas futebol também não era. But you see, I knew that television, movies, and football Porque, sabem, eu sabia que televisão, cinema e futebol were never going to provide for the financial future of my family. nunca iriam trazer o futuro financeiro da minha família. And they were never the things, E I nunca eram as coisas those were never the things that would make me most fulfilled in life. que fariam com que eu me sentisse mais realizado na vida. Even when my team won, Mesmo que o meu time ganhasse. they never sent me a check for that. Eles nunca me mandaram um cheque por causa disso. But I suggest this. Mas eu sugiro o seguinte: If God is important in your life, se Deus é importante na sua vida, and I hope God is, e eu espero que Ele seja, that you will start by planning what you need to do for God. que você então comece planejando o que você precisa fazer por Deus. And if you're married or part of a family, E se você é casado ou parte de uma família, then you'll plan the events that are important for your family. então você vai planejar aqueles eventos que são importantes para a sua família. And if you have a job, E se você tem um emprego, then you have to plan to do what you need to do for that job. então você tem que planejar e ver o que você tem que fazer para realizar aquele emprego. You can give them 100%, Você pode dar 100%, be the equal of any other employee. ser tão bom quanto qualquer outro empregado. But I think if you're wise, Mas eu creio que se você for sábio, you won't give 110%, você vai dar 110%, because you have other things that your priorities could be more important. porque você não vai dar 110 porque você tem outras prioridades. By applying your priorities to Amway, Se você aplicar as suas prioridades para a Amway, you can build a future você pode construir um futuro which will give you options and choices que vai lhe dar opções e escolhas that no job could ever que provide. nenhum emprego vai te dar. None. Nenhum. Nunca. Number 5, you need to set new goals. Número 5, você precisa estabelecer novos objetivos, novas metas. It's really pretty simple. É muito simples. Without a goal in life, Sem um objetivo na vida, any hope that you would have for tomorrow qualquer esperança que você possa ter para amanhã is completely left to chance. vai ser deixado inteiramente ao acaso. One of the problems that many people have Um dos problemas que muitas pessoas têm is they set goals
é que eles estabelecem objetivos and they might not achieve them, e talvez não os alcancem, so they think goals must not work, então eles já pensam que o objetivo não funciona. and then they stop setting goals. E aí param então de fazer o objetivo. That's the quickest way to failure, É a maneira mais rápida para o fracasso. because only with a goal Porque somente com um objetivo can you become the maximum that you could be. você pode se tornar o maior que pode ser. And so you need to set new goals Então você precisa estabelecer novos objetivos all the time. o tempo todo. And this very day E hoje mesmo is a good day é um bom dia for you to set new goals. para estabelecer novos objetivos. And then number 6, E número 6, you need to get committed. você precisa ter um compromisso. You have to put the action behind what you're thinking. Você tem que colocar a ação atrás daquilo que você está pensando. You can have all the knowledge in the world, Você pode ter todo o conhecimento no mundo, but if you're not committed mas se não estiver comprometido and you're not acting on what you know, e não estiver agindo sobre aquilo que você sabe, you're never going to find the results você nunca vai encontrar os resultados that you're really looking for in life que você está procurando na vida and looking for out of this business. e procurando neste negócio. I think one of the things that can really help you Eu acredito que uma das coisas que realmente pode lhe ajudar to get committed para se comprometer and to have the action you need to succeed e ter a ação necessária para o sucesso is to learn to develop affirmations. é aprender a desenvolver algumas afirmações. Affirmations are the things that you say to yourself, As afirmações são aquelas coisas que você diz a você mesmo. and you say them not only every month, E você diz não somente todo mês, not only every week, não só toda semana, but you say them every day. mas os diz todo dia. And if you're smart, E se você for esperto, you might say them every single hour. você vai dizê-las a cada hora. And the more positive affirmations you E have, quanto mais positivas forem as suas afirmações, the more committed you're going to become, mais comprometido você se tornará. and the more positive your results will be. E mais positivos serão seus resultados. So I've got a little idea here now, Então, eu tenho uma ideia. and we're going to put Leslie to the test, E nós vamos testar aqui o Leslie. because all of you together Porque todos vocês juntos are going to help me learn a little Portuguese. vão me ajudar a aprender um pouquinho de português. I'm going to give you an English affirmation, Eu vou dar uma afirmação em inglês and then I want all of you, e eu depois quero que todos vocês, after Leslie repeats it, depois que o Leslie repetir, to tell me how that sounds in Portuguese. me dizer como é que isso lhe parece em português. Okay? Let's try it. Vamos Okay. tentar. I am happy. Eu estou feliz. I am positive. Eu sou positivo. I am confident. Eu sou confiante. I have faith in myself. Eu tenho fé em mim mesmo. I can be a success. Eu posso ser um sucesso. I will be a success. Eu serei um sucesso. I am a success. Eu sou um sucesso. I can succeed in Amway. Eu posso ter sucesso na Amway. I will succeed in Amway. Eu vou ter sucesso na Amway. I am a success in Amway. Eu sou um sucesso na Amway. Whatever it takes. Seja lá o que for, I'm going to reach my goal. eu vou alcançar o meu objetivo. I'm going to do it. Eu vou fazê-lo. Period. Ponto final. That's it. É isso aí.